Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro chamado Mindset, da Carol Dweck. A ideia central dele é bem simples, mas olha, tem um poder gigantesco de transformar a vida da gente. É sobre como uma única crença pode, de verdade, moldar o nosso futuro. Bom, para começar, vamos pensar na pergunta que deu o pontapé inicial para toda essa pesquisa. Por que o fracasso inspira algumas pessoas, mas para outras é algo simplesmente devastador? É a partir dessa questão que a gente começa a desvendar o mistério por trás do sucesso. A Dweck conta uma história que é fascinante. Durante um estudo, um garoto de 10 anos recebeu um quebra-cabeça super difícil. E em vez de ficar frustrado, sabe o que ele fez? Esfregou as mãos, todo animado, e disse: "Adoro um desafio." Essa reação foi completamente inesperada. E foi essa atitude que revelou uma coisa fundamental. A diferença não estava no talento ou na habilidade daquele menino. Estava numa crença muito básica sobre a natureza das nossas próprias qualidades. Foi aí que a Dweck percebeu que existem duas mentalidades ou mindsets que são mundos totalmente diferentes. E isso nos traz para o coração do livro. A Dweck descobriu que a gente vive basicamente em mundos moldados por dois sistemas de crenças bem diferentes. Vamos entender agora o que é o tal do mindset fixo e o mindset de crescimento. Primeiro, o mindset fixo. Essa é aquela crença de que as nossas qualidades, tipo inteligência e talento, são fixas, que nascerão com a gente e pronto. Quem pensa assim sente uma necessidade o tempo todo de provar o próprio valor, porque, no fundo, acredita que suas capacidades têm um limite. Agora, do outro lado, a gente tem um mindset de crescimento, e aqui a história é outra. É a crença de que as nossas qualidades podem sim ser desenvolvidas, com esforço, com as estratégias certas, com a ajuda de outras pessoas. Nesse caso, o potencial de alguém é uma grande interrogação, algo que pode crescer com dedicação. A diferença aqui é sutil, mas as consequências são enormes. Pensa assim, no mindset fixo, as cartas que a gente recebe na vida são o jogo final. Já no mindset de crescimento, essas mesmas cartas são só o ponto de partida. É daí que o jogo começa de verdade. E olha só como isso muda a forma como a gente enxerga o mundo. Com o mindset fixo, desafios são um perigo, algo a ser evitado. O esforço parece sinal de fraqueza e o fracasso vira um rótulo. Já com o mindset de crescimento, a perspectiva é o oposto. Desafios são bem-vindos, o esforço é o caminho para ficar bom em algo, e o fracasso é só mais uma chance de aprender. Ok, vamos sair um pouco da teoria. Como é que esses mindsets aparecem na prática, na vida real? Porque o impacto deles é muito, muito concreto. A influência do mindset está literalmente em toda parte. Nos estudos, nos esportes, no mundo dos negócios e até nos nossos relacionamentos. Em cada uma dessas áreas, a mentalidade que a gente adota pode ser o que define se a gente vai evoluir ou ficar estagnado. Agora, se prepara para um exemplo do mundo corporativo que é bem surpreendente. Pensa comigo, por que uma organização como a NASA rejeitaria candidatos que só tiveram sucesso na carreira? Parece não fazer sentido, né? Pois é, a resposta é genial. A NASA procurava astronautas que já tinham passado por falhas bem grandes e que tinham conseguido dar a volta por cima. Isso mostra uma capacidade de se recuperar, de aprender com os erros, que é a marca registrada do mindset de crescimento. E isso, para eles, era muito mais valioso do que um currículo perfeito. E essa lógica vale para empresas inteiras. Empresas com uma cultura de gênio, que é basicamente um mindset fixo, acreditam que talento já nasce pronto. O resultado? Menos confiança, menos comprometimento. Já as empresas com uma cultura de desenvolvimento acreditam que as pessoas podem crescer, e aí o ambiente é de mais colaboração e empoderamento. Ok, a gente já entendeu a diferença e o impacto. Mas a grande pergunta agora é: como é que se cultiva um mindset de crescimento? É o que a gente vai ver. Então, a pergunta de $1 milhão é: como uma pessoa pode de verdade mudar a própria mentalidade? Como é que se sai do entender para o agir? Felizmente, a Dweck mostra um caminho. A jornada tem 4 passos. Primeiro, reconhecer que todo mundo tem um pouco dos dois mindsets. Segundo, identificar o que aciona o nosso lado de mindset fixo, sabe? Aquele gatilho. Terceiro, dar um nome para essa nossa persona de mindset fixo. Isso ajuda a gente a observar ela de fora. E por último, educar essa persona, conversar com ela e escolher conscientemente o caminho do crescimento. E tudo isso nos leva a uma mensagem final muito poderosa. O nosso mindset é, no fim das contas, uma escolha. E essa escolha define o mundo em que a gente vive.
Tem uma frase do sociólogo Benjamin Barber que resume essa ideia de um jeito perfeito. Eu não divido o mundo entre fracos e fortes. Eu divido o mundo entre aprendizes e não aprendizes. Isso muda tudo, né? O sucesso deixa de ser uma prova de força e passa a ser um compromisso com o aprendizado. E essa é a mensagem final, a mais importante. Mindsets são apenas crenças. E como qualquer crença, elas podem ser mudadas. O poder de escolher o mundo que a gente quer habitar está nas nossas mãos. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Qual mindset está guiando o nosso caminho hoje? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo de uma jornada incrível de crescimento.